Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Laís de História, tudo bem, meus queridos alunos, cabeças pensantes? E aí, como é que vocês estão? Tudo legal? Então hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um assuntinho de história, certo? A gente vai estudar um pouco sobre o Renascimento, o que foi esse Renascimento, o conceito, as características, a sua percussão no mundo, tá certo? As transformações que ele trouxe para a modernidade. Então, vamos começar. Então, o conceito para Renascimento. O que é Renascimento? Ele foi um movimento artístico, um movimento cultural, um movimento científico que surgiu na Itália em meados do século XIV. Onde esse movimento ele teve inspiração inspiração greco-romana, daí o nome Renascimento, renascer daquela cultura greco-romana, e também rejeitava muitos dos valores feudais, tá certo? O principal contexto desse renascimento foi as mudanças que ocorreram, né, lá no finalzinho da Europa feudal, como a gente sabe que lá naquele final começou a aumentar a produção dos alimentos, tá certo? As pessoas começaram a viver mais, aumentou-se um pouco mais a população, certo? Como também houve o crescimento do comércio. Com o crescimento do comércio, começou a se surgir as feiras, começou a se surgir as cidades, os burgos, e uma classe social super importante que ela é bem vista até hoje, assim, bem falada, que é a burguesia. Tá certo? O enriquecimento dessa burguesia através dessas transações comerciais desse início de século, tá certo? Também nos trouxe uma nova visão de mundo, que foi uma das contribuições desse renascimento, que dá início para a formação desse mundo moderno, tá certo? Esse renascimento, ele também possuiu várias características. Dentre elas, a gente pode destacar a valorização do passado grego-romano, né? Como eu já falei antes para vocês, que foi a grande inspiração desse momento, não é? O antropocentrismo versus teocentrismo. Professora, e o que é isso? O antropocentrismo é porque ele já considerava o homem como o grande centro do universo e ia em oposição ao que a igreja comentava na época, o que a igreja defendia na época, que era o teocentrismo, que era Deus como centro. Ou seja, os renascentistas, esse movimento, ele batia muito de frente com essa questão da igreja, com a questão da idade medieval, que ele, segundo que foi deles que surgiu o que a gente conhece como Idade das Trevas, tá certo? A Idade Média conhecida como Idade das Trevas. Que, trocando em miúdos aqui para vocês, na Idade Média, não foi só também uma idade escura, não. Foi lá onde surgiu universidades e muitos valores da Idade Média foi incorporado até pelos próprios renascentistas, tá certo? Também uma outra característica renascentista foi o individualismo. Mas aqui o individualismo não é o que a gente vê hoje, não. O indivíduo ali com suas próprias coisas, seu individual, não, nada a ver. Aqui o individualismo, segundo os renascentistas, ele era visto como uma capacidade individual, era um talento, uma criatividade que o indivíduo tinha. O individualismo não era visto como eu falei, como a gente vê hoje, era visto como o indivíduo, a capacidade que o indivíduo tinha de realizar algum tipo de serviço, algum tipo de arte, por exemplo, tá certo? Como também a gente caracteriza que é o hedonismo, o naturalismo, e essa uma nova visão do tempo, não é? Essa questão dessa nova visão do tempo, ela vem dizer que ela é percussora de pertencer ao homem. Como assim? O homem vai usar o seu tempo como ele bem entender, tá certo? O tempo aqui, ele já não é mais medido pelo tempo da igreja, o tempo de Deus, o tempo divino. O tempo aqui, ele já vai ser praticado de acordo com as necessidades do homem, tá certo? Se o homem quer pesquisar, ele vai usar seu tempo para pesquisar. Se ele quer conhecer mais, se ele quer ter algum tipo de experiência, é o que a gente vem fazendo hoje. Nós utilizamos nosso tempo da forma que a gente acha que é propícia para o nosso dia a dia, tá certo? E a principal característica que eu quero deixar aqui bem claro para vocês é o próprio humanismo. O que é isso? É a valorização do ser humano. Eles valorizavam muito o ser humano. Daí considerar como centro e não mais Deus, o antropocentrismo, tá certo?
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a arte e a técnica do Renascimento. Aqui a gente vê mais a questão do realismo na representação da figura humana e o domínio da perspectiva nas pinturas. Se a gente for fazer uma análise e reportar um pouco o Egito Antigo, a gente vê que as pinturas do Egito elas eram feitas de perfis, lembram? Então, nelas não se tinha uma perspectiva, não se tinha uma ideia tridimensional. Agora não, a partir do Renascimento, ele já tem, os pintores já têm essa técnica desse domínio da perspectiva, né, que são os efeitos tridimensionais. E algo muito importante, a questão do autorretrato, que hoje a gente vai o quê? Selfies, né? Com eles vieram, que é uma base lá deles através desse autorretrato. Também, o que eu queria destacar aqui para vocês sobre o Renascimento é a questão que nesse momento era muito próspero de riqueza, como a gente viu, né? Que o comércio começou a crescer e aí surgiu os mecenas. Quem eram os mecenas, perdão? Quem eram esses mecenas? Eram pessoas que patrocinavam as produções artísticas, eram pessoas muito ricas na época e que patrocinavam as produções artísticas e científicas daquele momento. Que foi visto que essas produções, elas sofreram algumas fases. A gente tem como exemplo de uma dessas fases o Trecento, que é a transição para a arte de fato, não é? Que a gente tem aqui como exemplo Dante Alighieri com a Divina Comédia e o Giotto na pintura. A gente tem um período conhecido como Quattrocento, logo após, que é com Filippo, Donatello, que foi um grande escultor, e o Botticelli, e o período Cinquecento, que a gente já vem aí com Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio, se destacaram mais na pintura, certo? Vocês estão achando um pouco conhecido esses nomes? Donatello, Michelangelo, Rafael, Leonardo? E sim, a gente tem um belo filme, né, da nossa produção aí, né, que é Tartarugas Ninjas, que receberam homenagens que homenageiam esses caras aí, certo? E aí esse Renascimento ele também teve uma expansão, ele não ficou parado só na Itália, ele foi para Portugal, ele foi para a Espanha. Em Portugal a gente tem Luís Vaz de Camões, com o poema Os Lusíadas. Na Espanha a gente tem Miguel de Cervantes, certo? Com o Dom Quixote de La Mancha, e por aí vai, tá certo? E nas ciências, para finalizar aqui nosso tópico da nossa aula, lógico que o Renascimento não ia ficar só na arte e na pintura, como eu falei para vocês, expandiu para vários outros momentos, certo? E aqui a gente destaca um pouco as ciências com Nicolau Copérnico, onde ele testa tem a sua teoria, escreve sua teoria, sobre o heliocentrismo, o Sol como centro do sistema, que em oposição também a alguns dogmas da igreja, o que a igreja na Idade Média propunha. E Galileu Galilei, que ele confirmou essa teoria do heliocentrismo de Nicolau Copérnico através dos microscópios, fazendo estudos, fazendo experimentos. Temos também outros estudiosos nesse momento, tá certo? Mas queria deixar para vocês essa pequena aula, essa pequena contribuição sobre o Renascimento. Espero que tenham gostado das explicações, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau!